Você já se sentiu constantemente inseguro, como se de alguma forma o seu potencial não fosse reconhecido nem por você mesmo sem ter consciência disso? Imagine ter a clareza de olhar para dentro e perceber com precisão quase cirúrgica que determinados comportamentos, pensamentos e sentimentos estão sabotando sua capacidade de alcançar todo o seu potencial. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que pode mudar radicalmente a forma como você se enxerga e se valoriza, trazendo à tona 13 sinais que indicam que você está se subestimando sem perceber. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse conteúdo profundo, deixe-me fazer um convite especial. Se você deseja realmente assumir o controle sobre a sua vida, se quer eliminar toda a autocrítica paralisante e promover uma mudança positiva que te permita reconhecer a imensidão do seu valor, então inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber todas as novidades, deixe seu like e compartilhe nos comentários quais dificuldades você enfrenta para se valorizar ou se já notou algum destes sinais em sua vida. Essa sua participação é fundamental para que possamos, juntos, construir uma comunidade que se apoia na sabedoria dos antigos e na busca incessante por autoconhecimento e evolução pessoal. Agora que você se uniu a essa jornada de transformação, continue assistindo, pois vou revelar de forma detalhada e prática os 13 sinais de que você está se subestimando sem perceber, aqui no Espalhando Conhecimento. Desde sempre, os grandes filósofos e mestres do estoicismo nos ensinaram que a autoconsciência é o primeiro passo para uma vida plena e focada. Quando você se subestima, pode ser que, ao olhar para dentro, perceba um padrão sutil de desvalorização que se manifesta de diversas formas, desde pensamentos decompositores até comportamentos que minam sua autoconfiança. O primeiro sinal de subestimação ocorre quando você constantemente duvida de suas próprias capacidades e demonstra uma insegurança que parece não ter origem clara, como se cada tarefa simples se transformasse em um obstáculo irresolúvel. Essa dúvida pode vir acompanhada de um diálogo interno negativo e autocrítico que te convence de que você não é, de fato, capaz de alcançar seus objetivos. Muitas vezes, essa insegurança se manifesta de forma tão sutil que você nem percebe como ela corrói sua autoestima e te impede de assumir desafios com confiança. O segundo sinal se apresenta quando você evita expressar suas ideias ou opiniões em situações sociais ou profissionais, mesmo quando sabe que tem algo valioso a acrescentar. Se você se vê constantemente em silêncio, deixando de contribuir em reuniões ou discussões, muitas vezes por medo do julgamento alheio ou por acreditar que suas palavras não têm importância, isso demonstra uma autolimitação que nasce da subestimação. Essa resignação de si mesmo, a sensação de que a sua voz não é relevante, é um sintoma claro de que você já internalizou, de maneira inconsciente, a ideia de que não merece ser ouvido. Afinal, quando você se reprime e escolhe o silêncio por medo de errar ou de não ser compreendido, você está, na prática, negando ao mundo o seu verdadeiro potencial. O terceiro sinal é quando você se compara constantemente aos outros e se sente inferior, mesmo diante de conquistas e talentos próprios. Essa tendência à comparação pode levar a uma espiral autodepreciativa, onde você valoriza excessivamente as qualidades e realizações dos demais enquanto minimiza as suas. Se a sua autoestima depende sempre de um comparativo desfavorável, é provável que você esteja se subestimando, pois, ao não reconhecer as suas próprias qualidades, você impede que o seu verdadeiro valor se manifeste, criando uma barreira quase intransponível para o seu sucesso. O quarto sinal é a dificuldade em aceitar elogios ou críticas construtivas. Quando você não consegue receber elogios sem imediatamente minimizar ou desvalorizar o que foi dito, isso é um indicativo de que você não consegue enxergar sua própria capacidade com clareza. Se ao ouvir uma palavra positiva, você a reverte em autocrítica ou simplesmente descarta o elogio como algo sem importância, isso demonstra um padrão de autossabotagem que impede você de internalizar a sua competência e valor.
Essa incapacidade de se reconhecer é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de uma autoconfiança sólida, pois, se você não se permite acreditar nos elogios que recebe, difícil será acreditar em si mesmo. O quinto sinal aparece quando você se concentra excessivamente nas suas falhas e erros, desperdiçando energia e tempo remoendo o passado, em vez de celebrar as lições que eles trouxeram. Pessoas que se subestimam tendem a fixar sua atenção nos momentos de insucesso, esquecendo de reconhecer que cada erro é apenas uma oportunidade de aprendizado. Esse foco desproporcional no negativo não somente impede o seu crescimento, mas também desvaloriza cada pequena conquista que, por mais modesta que seja, representa um passo para o seu desenvolvimento. Se você vive revivendo seus erros sem buscar compreender as lições embutidas neles, então está de fato alimentando o sentimento de inadequação. O sexto sinal é quando, ao planejar o futuro, você se limita por medo ou insegurança, não ousando estabelecer metas ambiciosas ou se permitindo sonhar alto. Essa limitação autoimposta é um reflexo de um profundo sentimento de inferioridade, onde você acredita que não é capaz de atingir patamares mais elevados. Se os seus planos e aspirações sempre se resumem a objetivos medíocres, sem um mínimo de ousadia, é provável que, inconscientemente, você esteja mantendo a sua zona de conforto, impedindo que você se projete para grandes vitórias e realizadoras mudanças em sua vida. O sétimo sinal se manifesta na resistência a receber ajuda ou orientação, preferindo fazer tudo sozinho, mesmo quando o seu desempenho poderia ser significativamente melhor com o apoio de outras pessoas. Essa atitude pode parecer corajosa à primeira vista, mas, na verdade, revela um temor de reconhecer que você também precisa dos outros para crescer e se desenvolver. Quando você se recusa a buscar conselhos, a ouvir críticas construtivas ou a aceitar apoio de alguém que tem mais experiência, você está, na prática, negando a si mesmo a possibilidade de aprender e evoluir. Essa independência forçada é mais uma armadilha da subestimação, pois cria um isolamento que dificulta o acesso a novas perspectivas e a superação dos seus próprios limites. O oitavo sinal é quando você se sente paralisado diante de desafios, adiando a ação por medo de falhar ou de não estar à altura das expectativas. A procrastinação, nesse contexto, não é apenas um hábito de inatividade, mas um mecanismo de defesa contra o fracasso, que surge justamente da subestimação das suas capacidades. Se sempre que surge uma tarefa desafiadora, você decide adiar a ação, justificando que talvez não seja capaz de realizar aquilo com perfeição, você está, na verdade, reforçando a ideia de que não possui a competência necessária para evoluir. Essa paralisia diante dos desafios é um claro sintoma de que você não confia em si mesmo, e essa falta de autoconfiança pode se tornar uma barreira intransponível para a sua realização pessoal e profissional. O nono sinal é a tendência a aceitar situações desfavoráveis com resignação, acreditando que você não merece nada melhor do que o que está vivendo. Quando você se conforma com a mediocridade, sem buscar melhorar sua situação, está, de fato, subestimando o seu valor e duvidando das suas potencialidades. Essa aceitação passiva de condições e relacionamentos prejudiciais impede que você questione o status quo, tolhendo a sua capacidade de buscar mudanças que poderiam revolucionar a sua vida. Se você sente que não tem o direito de exigir o que há de melhor, seja no trabalho, nas relações ou em sua própria jornada de autoconhecimento, então está presa em um ciclo de autossabotagem que te impede de florescer plenamente. O décimo sinal se manifesta quando você constantemente se culpa por situações que estão fora do seu controle, internalizando uma responsabilidade exagerada pelos problemas que acontecem ao seu redor. Essa tendência a assumir culpas desnecessárias é um reflexo de uma baixa autoestima e de uma visão distorcida do seu próprio valor. Quando você se culpa constantemente, acaba alimentando um ciclo de autoaversão que mina a sua capacidade de acreditar que é capaz de realizar grandes feitos. Esse peso da culpa,
que muitas vezes não se justifica pela realidade, se transforma em um obstáculo para qualquer forma de progresso, pois você se torna tão preocupado com o passado e com a autocrítica que se impede de olhar para o futuro com otimismo. O 11º sinal é quando você ignora ou minimiza os seus sucessos, atribuindo suas conquistas a fatores externos ou à sorte, em vez de reconhecer o seu próprio esforço e dedicação. Esse comportamento mostra uma profunda subestimação do seu potencial, pois ao não valorizar as vitórias que conquistou, você perpetua a ideia de que nada do que faz é realmente digno de reconhecimento. Essa negação do próprio mérito não apenas diminui a sua autoconfiança, como também te impede de se motivar a buscar novos desafios, mantendo você em um ciclo de estagnação emocional e intelectual. O 12º sinal surge quando você se recusa a investir em si mesmo, seja por meio de educação, autodesenvolvimento ou mesmo cuidados pessoais. Quando você não acredita que merece crescer ou que seus esforços para melhorar não valem a pena, você está, na verdade, subestimando o seu valor e desperdiçando oportunidades valiosas de evolução. Essa falta de investimento em si mesmo gera um ciclo em que, a cada vez, você se convence de que não é capaz de evoluir, o que fortalece ainda mais a sua crença de que o seu potencial é limitado. Essa visão distorcida não só bloqueia o seu progresso, mas também torna mais difícil para você reconhecer o quanto pode conquistar se permitir investir na sua própria melhoria. O 13º e último sinal é quando, mesmo diante de evidências claras de que você possui habilidades e talentos que estão sendo deixados de lado, você se recusa a se dar o crédito devido. Essa tendência a desvalorizar o próprio potencial é frequentemente acompanhada de um constante sentimento de inadequação e de uma autocrítica severa que obscurece as suas qualidades. Se, mesmo quando os resultados de seus esforços são positivos, você insiste em achar que não foi o suficiente ou que poderia ter feito mais, isso evidencia uma falta de reconhecimento de si mesmo que te impede de celebrar as suas conquistas e de se sentir motivado para ir além. Essa autodepreciação constante é um dos maiores inimigos do crescimento e reflete uma subestimação profunda que, se não for corrigida, pode te deixar preso num ciclo de insatisfação e de descontentamento com a própria vida. Quando você se depara com um ou mais desses sinais de forma recorrente, é um forte indicador de que há uma tendência a se subestimar que precisa ser corrigida urgentemente. Esses sinais não são apenas indicadores isolados, mas se interconectam e se fortalecem mutuamente, criando um ambiente interno de dúvida, insegurança e baixa autoestima. A sabedoria estoica nos ensina que a grandeza de um indivíduo começa pelo autoconhecimento e pela capacidade de reconhecer o próprio valor, e que quando você se subestima, nega a si mesmo a possibilidade de alcançar o que realmente merece. A transformação começa com a conscientização. Ao identificar esses 13 sinais, você tem a oportunidade de questionar as crenças que te limitam e de iniciar uma jornada de reavaliação da sua autoestima. Esse processo de autoanálise é fundamental para abrir caminho para atitudes que valorizem a sua verdadeira essência e para estabelecer uma relação mais honesta e positiva consigo mesmo. É preciso abandonar a mentalidade que te impede de reconhecer as suas habilidades, e isso pode ser feito por meio da prática diária da meditação, da autocrítica construtiva e do cultivo de hábitos que reforcem o seu potencial, como investir em conhecimento, buscar feedback construtivo e se cercar de pessoas que te inspiram a crescer. O autoconhecimento, aliado à ação consciente, é capaz de romper o ciclo de autossabotagem e te permitir alinhar os seus pensamentos com os seus objetivos mais ambiciosos. Além disso, o caminho para superar a subestimação envolve abraçar a vulnerabilidade e reconhecer que todos nós temos áreas de fraqueza. Reconhecer esses pontos não diminui o seu valor, mas é o primeiro passo para transformá-los em oportunidades de melhoria. Quando você aprende a olhar para si mesmo com os olhos da compaixão e da honestidade, descobre que o seu valor não está atrelado a padrões externos
ou às comparações com os outros, mas sim à sua capacidade única de ser quem você é. Essa mudança de perspectiva é libertadora e pode transformar a maneira como você lida com os desafios cotidianos, permitindo que você se sinta mais confiante em buscar novas oportunidades, mesmo quando o medo do fracasso tenta te sabotar. Muitos dos maiores líderes e inovadores da história também passaram por momentos de intensa autocrítica, mas o que os diferencia é a habilidade de transformar essas dúvidas em combustível para a superação. Eles aprenderam que reconhecer as próprias limitações é, na verdade, a chave para aprimorar suas habilidades e alcançar níveis extraordinários de desempenho. Ao se permitir ser honesto sobre o que não funciona, você abre espaço para aprender, crescer e, eventualmente, alcançar um patamar onde a autoconfiança se torna sólida e inabalável. Cada ação que você toma no sentido de elevar a própria autoestima é um investimento no seu futuro, e cada pequena mudança na mentalidade pode resultar em transformações que reverberam em todas as áreas da sua vida. Portanto, se ao longo desta mensagem você reconhecer que está passando por um ou mais desses sinais, da dúvida constante e da autocrítica excessiva, a dificuldade de aceitar elogios, a comparação incessante com os outros, a resistência em investir em si mesmo, saiba que é hora de fazer uma profunda reflexão e, se necessário, tomar medidas para se valorizar mais. O autoconhecimento é o primeiro passo para romper as barreiras que te impedem de ver o seu verdadeiro potencial. É fundamental que você comece a nutrir a sua mente com pensamentos que reforcem seu valor, que te estimulem a celebrar cada pequena vitória e que te empoderem a se colocar no centro da sua própria história. Essa jornada demanda coragem e persistência, mas os frutos de uma autoestima elevada são incalculáveis. Você se torna mais resiliente, mais capaz de enfrentar desafios e, acima de tudo, mais disposto a buscar um caminho de realização pleno, sem as amarras de crenças limitantes. Ao refletir sobre todos esses sinais e reconhecer que você, em algum nível, está se subestimando, permita-se iniciar uma nova trajetória, onde cada dia seja uma oportunidade para reafirmar o seu valor e para transformar suas dúvidas em degraus para o sucesso. Não se trata de se tornar arrogante ou de esquecer suas limitações, mas de se libertar da tendência de se diminuir sem motivo e de abraçar a sua própria grandeza. Essa mudança de mentalidade é a essência de uma vida verdadeiramente autêntica e consciente, uma vida em que você se dedica a fazer o seu melhor, nutrindo seu potencial com disciplina, comprometimento e sabedoria. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem transformadora. Se você se sentiu tocado e acredita que estes 13 sinais de que você está se subestimando sem perceber podem te ajudar a iniciar uma jornada de reconhecimento e valorização pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários quais desses sinais você já reconhece em sua vida ou como pretende mudar essa realidade. Sua participação é essencial para que possamos juntos construir uma comunidade comprometida com o autoconhecimento, a evolução e a vivência de relacionamentos saudáveis, fundamentados na sabedoria dos antigos e na busca incessante por uma vida de plenitude e consciência. Que cada novo dia seja uma oportunidade para você se reconhecer e se valorizar profundamente, lembrando sempre que o verdadeiro poder de transformar a sua vida está em suas mãos. Muito obrigado por assistir e que a sabedoria dos estoicos ilumine cada passo do seu caminho rumo à autoconfiança e à realização pessoal.